Olá a todos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional Palavra Viva, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus, amém? Vamos orar nessa hora. Maravilhoso eterno Deus, Pai querido, Senhor, quero agradecer a Ti, Pai, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade, Pai, de viver e receber coisas grandiosas da Tua parte, e eu quero nesta hora, Senhor, apresentar cada irmão, cada irmã que está comigo neste dia. Visita cada um do alto da cabeça à planta dos pés. O Senhor sonda, conhece, esquadrinha o deitar, o levantar, Senhor, de cada um. Ah, Pai, o Senhor conhece os sonhos, os desejos, os projetos, e eu peço, Senhor, alinha, Pai, a vida de cada um conforme a tua vontade e prepara, Senhor, grandes bênçãos para os teus amados, para os teus pequenos. Pai, cada oração que está sendo feita nessa hora, eu quero ligar na autoridade que há no nome de Jesus. E eu quero cancelar, Pai, toda a palavra de peso, toda a palavra de maldição, todo o ataque de Satanás que foi lançado, Pai, que se levantou contra a vida do teu povo, eu repreendo e paraliso em nome de Jesus. E eu quero agradecer a Ti, Senhor, por cada milagre que o Senhor tem realizado, por cada restauração na saúde dos teus pequenos que o Senhor tem feito. Nós sabemos, Pai, que a nossa vida, a nossa história, ela está nas tuas mãos, e o Senhor, Pai, tem o controle da nossa vida. Por isso, abençoa, Senhor, todos aqueles que estão conosco, todos aqueles que caminham conosco. Abençoa os irmãos da igreja, Senhor, na terra, Pai, em nome de Jesus. Abençoa todo o teu povo, Pai, com toda a sorte de bênçãos. E eu peço, Senhor, fala conosco neste dia. Nós precisamos, Pai, ouvir a tua voz, a tua direção e o teu querer. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela tua presença mais um dia nas nossas vidas. Amém. Palavra de hoje, dia 11, penúltimo dia da série Sabedoria para a Vida Real, Provérbios 31, versículo 30, que diz assim: A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor é digna de louvor. Amém? Só esse versículo por enquanto. E nós vivemos numa cultura que é uma cultura que ela está, digamos assim, obcecada com a aparência. E por que que eu falo isso para você? Quando nós olhamos aí as redes sociais, não precisa nem ir para uma rede social. A gente vê o celular, né? O celular tem a câmera. E na câmera existem os filtros. E esses filtros, muitas vezes, é para tirar o quê? Uma imperfeição que a gente encontra na nossa pele, que a gente encontra no nosso corpo. Só isso já diz para nós muita coisa que o mundo está querendo ditar. A régua que o mundo está querendo trazer, que é uma régua da perfeição aos olhos humanos. E a gente vive essa cultura obcecada com o físico, com a imagem, com o que aparece nas redes sociais, com o que acaba impressionando à primeira vista. E essa obsessão, nós precisamos ser realistas, ela não ficou do lado de fora da igreja. Ela entrou também na igreja e começou a moldar a forma como as pessoas avaliam umas às outras e a si mesmas também. A beleza, ela virou moeda. A aparência, ela virou um critério. E quem não se encaixa nesses padrões que foram impostos pela sociedade, carrega um peso que nunca deveria estar ali. E nós olhamos para Salomão no meio de toda a sua sabedoria. E além de toda a sabedoria, Salomão ele foi um homem que conheceu mais mulheres do que qualquer outro homem da Bíblia, que viveu cercado de beleza e de riqueza. E ele chegou ao final de Provérbios e ele escreveu essa conclusão, que destrói todo esse sistema mundano. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor é digna de louvor. E hoje o Senhor ele quer falar isso comigo e com você, sobre o que Deus realmente valoriza em você e nas pessoas ao seu redor. Salomão, aqui ele não está dizendo que a beleza é errada, ele está dizendo que ela engana. Ela engana porque promete o que ela não pode entregar. O mundo diz para nós: seja bonito e você será amado. Seja atraente e você será valorizado. Cuide da aparência e as portas vão se abrir.
E tem, irmãos, uma parcela de verdade nisso, que torna a mentira ainda mais perigosa. Porque a beleza, de fato, ela abre algumas portas, mas ela não mantém nenhuma delas. A beleza que conquistou, ela não sustenta um casamento. A aparência que impressionou, ela não constrói um legado. O físico que atraiu não garante que você será amado de verdade, porque a beleza veio de fora. Mas o amor precisa do que está dentro. E Salomão, que viu isso com mais clareza do que qualquer um, diz que ela engana. Engana quem a tem, fazendo crer que é mais do que é. E engana aquele que busca, prometendo uma satisfação que nunca vai chegar. 1 Samuel 16,7 mostra exatamente o que Deus pensa sobre isso. A Bíblia diz que o homem vê as aparências, mas o Senhor, nosso Deus, vê o coração. Deus, irmãos, ele não avalia pela régua do mundo, ele nunca avaliou pela régua do mundo. Ele sempre teve um modo de agir, um modo de pensar e um modo de falar, um modo de operar. Ele nunca vai, muito pelo contrário, ele vai na contramão do mundo. E aí ele continua dando a declaração: a formosura é passageira. E isso não é pessimismo, isso é realidade. O tempo, irmãos, ele age sobre o corpo. Ele age sobre a aparência. Ele age sobre tudo o que é externo. E o que foi construído somente sobre o físico vai perdendo valor à medida que o tempo passa. Mas o que foi construído sobre o caráter, sobre a integridade, sobre a fé, sobre o amor que se aprofunda com os anos, esse vai ganhando valor com o tempo e não perdendo. Tá vendo como a régua de Deus é diferente? E isso tem implicações em várias áreas da nossa vida. Para quem está escolhendo um cônjuge hoje, o que é que você está priorizando? O que vai durar ou o que vai passar? Para quem está na fase aí de construção de identidade, você está investindo no que vai permanecer ou no que vai envelhecer? Para quem está aí avaliando a si mesmo, você se julga pela régua que o mundo usa, que é uma régua que tem prazo de validade, ou pela régua de Deus, que não muda? Pedro escreveu em 1 Pedro 3 algo que complementa esse versículo perfeitamente. Ele fala que o adorno verdadeiro não é o externo, cabelo, joias, roupas, mas é o interno, o espírito manso e tranquilo, que tem grande valor diante de Deus. Grande valor diante de Deus. Vou falar de novo para você entender. Grande valor diante de Deus. Mais uma vez, para ficar mais claro ainda. Grande valor diante de Deus. Não é diante das redes sociais. Não é diante das pessoas. É diante de Deus. E quem entende isso, cria uma raiz profunda no Senhor. E deixa de esperar algumas coisas que o mundo nunca vai dar. E aí Salomão, ele chega no que realmente importa para nós. Mas a mulher que teme o Senhor é digna de louvor. Digna de louvor, não de tolerância, não de aceitação, de louvor. É a linguagem da honra, do reconhecimento do valor genuíno, de alguém que viu e que proclama: isso aqui tem valor real. E o critério disso é o temor do Senhor, que nós conversamos sobre isso lá no capítulo 1, lá no dia 1. Se você ainda não assistiu, volte lá e assista nessa série. O critério disso é o temor do Senhor. É a reverência que orienta a vida inteira na direção de Deus. Eu quero ampliar um pouco a visão disso, porque embora o versículo fale da mulher,
O princípio que o Senhor aplica aqui é universal, é para todos. Deus, ele valoriza o caráter em qualquer pessoa. O homem que teme o Senhor é igualmente digno de louvor. O jovem que teme o Senhor, o líder que teme o Senhor. Cada vida que coloca Deus como centro é uma vida que Deus honra, é uma vida que Deus se agrada. E o capítulo 31 de Provérbios descreve ao longo dos versículos anteriores o que esse caráter parece na prática. Uma vida de integridade, uma vida de diligência, de generosidade, de cuidado com os que dependem dela, de sabedoria nas palavras. Não é perfeição, é direção que vem dos céus, é direção que vem do Senhor. Uma vida apontada para Deus, que vai sendo moldada por Ele com o tempo. É uma vida que tem valor, que não envelhece. Entenda isso em nome de Jesus. E eu quero falar com você nessa hora que tem se sentido inadequado pelo padrão do mundo, que olha para o espelho e só está vendo o que está faltando, que se compara com o que aparece nas telas e se sente menor, que carrega um peso de não ser suficiente, não bonito o suficiente, não jovem o suficiente, não atraente o suficiente. O Senhor manda eu te dizer hoje, ei, você está sendo avaliado pela régua errada. A régua de Deus não mede o que o mundo mede, ela mede o coração, ela mede o caráter, ela mede a fé, ela mede o amor, ela mede a integridade. E por essa régua, você tem um valor que nenhuma aparência pode dar e nenhum tempo pode tirar. Para de tentar ser suficiente pela régua do mundo. Você já é digno pela régua de Deus. Porque você teme o Senhor. Você já é digno pela régua dele. E isso vale mais do que tudo, absolutamente tudo que o mundo oferece. Amém? Coloca a mão no seu coração agora em nome de Jesus e declara isso em voz alta. Meu valor não está na minha aparência. O meu valor está no meu caráter. E meu caráter está sendo moldado por Deus. Sela isso no teu coração. Sela essa palavra na tábua do teu coração. E bora viver um tempo curado e sarado para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus te abençoe. E amanhã estou de volta com mais um Devocional Palavra Viva e será o último dia desta série. Amém? Deus te abençoe.